Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Pode sentar, amém? Obrigado, louvor. Aleluia. Vocês são uma bênção de Deus. Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje. Levanta tua mãozinha. A gente tem um presente para te dar. Tem uma preciosa ali. Seja bem-vinda a esse lugar. Amém? Eu queria fazer um pedido a vocês. Eu gostaria que vocês que estivessem lá atrás, assim, viessem todo mundo aqui para frente. Pode ocupar essas cadeiras aqui da frente, ó. Todo mundo pode pular para cá. Vamos ficar todo mundo pertinho. Não tenha medo. Eu ia dizer, eu sou feia, mas não sou feia, não. Aleluia, glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês, queridos. Como Inaldo falou, eu me chamo Juliana e eu faço parte dessa igreja. Amém? Sou esposa desse homem lindo, maravilhoso. Deixe ele se gabar. E o Senhor, Ele tem algo para nos ensinar hoje à noite. Amém? Você crê? Você veio com expectativa nele? Amém. Se você veio com expectativa nele, é dele que você vai receber. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a voz profética. Amém? Sabe que todo mundo tem uma voz. Amém? Vá lá, dê um amém para você ouvir sua voz. Amém. Todos nós temos uma voz dada por Deus. E sabe que tudo aquilo que a gente fala tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Amém? E eu quero falar aqui a definição, né, no hebraico de profetizar para você. É falar por inspiração. É você ser inspirado a falar algo. Mas inspirado por quê? Nós vamos ver aqui na palavra. Amém? E antes de falar dessa inspiração, de você ter uma voz e você ser inspirado para usar a sua voz, seja na sua vida, na vida do seu irmão, nas circunstâncias que se levantar, a voz de autoridade foi te dada. Amém? E falando um pouco de autoridade, vamos abrir lá em Lucas 9:1. Aleluia. Abriu. Vamos lá. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes o poder e completa autoridade. Vou ler essa parte de novo aqui para você. Havendo Jesus convocado os 12. Os 12 aqui eram os 12 discípulos. Amém? Você é um discípulo de Jesus? Então, Ele te deu essa autoridade. Concedeu-lhes o poder e completa, não foi pela metade, a autoridade. E aí esse versículo, ele fala dessa autoridade como para expulsar demônios, né? E ter autoridade de Deus aqui na terra. Sabe que eu e você, quando nascemos de novo, nós temos uma voz, glória a Deus, e temos essa autoridade, porque a palavra de Deus nos diz. Então eu quero que você saia daqui desse lugar com a plena convicção de que você é a autoridade de Deus aqui na terra. E eu não tinha preparado isso não, mas enquanto eu estava ali, o Senhor me deu uma visão no espírito para fazer algo. E eu queria que alguns dos diáconos pegassem uma cadeira dessa para colocar aqui na frente. Olha, minha gente, eu sou professora e professora só gosta de ensinar assim. Amém? E eu vou querer alguns voluntários. Eu não sou meu marido, mas eu vou fazer igual ele. Pode colocar aqui, irmão, virado para lá, por favor. Aqui, Sheikah. Vou chamar. Quem baixar a cabeça eu chamo, viu? E meu Deus, ela olhou para mim vermelho e disse, pelo amor de Deus, não. Deixa eu ver. Vem aqui, Ruane.
Venha, venha. Só porque ela fez, ô Jesus. Vem aqui, Paula. Vem as duas Paulas. Chega pra cá. Ana Paula. Ana Paula, as duas. Ana Paula e Ana Paula. Chega pra cá, chega. E as bichinhas já chegam tudo vermelha. Calma, Deus vai usar a vida de vocês para ministrar hoje. Sabe que muitas vezes, quando nós que ministramos a palavra, estamos aqui queremos passar algo para você, você pode entender com as nossas palavras, porque quem está nos inspirando é o Espírito. Mas o visual é outro nível. É outro nível, porque eu trabalho com educação infantil e o visual é outro nível. Então, deixa eu ver quem eu chamo mais. Olha, a bichinha fez assim. Aline, vem Aline. Hoje todo mundo vai ministrar aqui nessa igreja. Então, Aline, eu quero que você, por gentileza, vire para lá e se sente no chão. Pode sentar. Olha, ela é jovem. Como ela senta rápido. Eu já não estou sentando mais nesse nível, viu? Esquece. Então, Paula, você vai ficar virado para cá do mesmo jeito, só que de joelhos. A bichinha, tu quer trocar com ela? Só por desaforo eu ficar também. Desse jeito. Vai. A bichinha, olha. Vem. Senta aqui. Paula, sente. Olha como Deus foi bondoso contigo, mulher. E Ruane vai ficar nessa posição. Só que a sua posição, Ruane, já é uma posição de autoridade. Você vai olhar como se estivesse lançando uma palavra para alguém. Vá, olha o dedo de profeta, mulher. É isso aí. Desse jeitinho. Então, quando o Senhor nos fala aqui em Lucas que ele reuniu os discípulos, pode ficar aí, viu? Feito estátua. Vai, minha filha, você está ministrando. Quando o Senhor ele nos instrui e diz assim, que ele nos deu toda a autoridade. Quando nós não nascemos de novo, quando não temos o Espírito Santo habitando dentro de nós vivemos em uma posição inferior. Nós vivemos em uma posição onde o filho não foi criado para viver. Deus ele não te fez para viver numa posição inferior. Porque a palavra de Deus diz que ele te deu toda a autoridade. Mas por falta de conhecimento, nós vivemos muitas vezes sendo filhos com o Espírito Santo habitando dentro de nós nessa condição. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece, se perde, não desfruta por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecer a palavra, nós vivemos nessa posição inferior. Você é filho, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas a revelação não chegou na sua vida por falta de busca ou preguiça espiritual. É forte. Existe preguiça espiritual? Existe. Porque você que é filho de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E existe a voz do Espírito que fica lá dentro. E tudo que nós vamos fazer, ele nos instrui. Mesmo quando nossa mentalidade se encontra inferior daquilo que fomos criados para ser. Mesmo quando nos encontramos desse jeito, mas o Senhor, ele desce ao nosso nível, mas não para ficar conosco nesse nível inferior. Para te mostrar que você não nasceu para estar nessa posição. Mas você precisa se levantar como uma voz. Existe uma palavra profética dentro dos filhos de Deus, chamada Espírito Santo, que por inspiração nos instrui a declarar. Então chega um momento que você se posiciona e diz, Senhor, eu preciso aprender. Eu preciso aprender de você. Quem é o Espírito Santo dentro de mim?
E quando nos colocamos nessa posição para aprender, aí o Espírito vai te inspirar. Sabe que muitas vezes as pessoas dizem, só profetas recebem inspirações dos céus para lançar palavras. Mas a Bíblia fala de filhos de Deus, não de chamados nos 5 dons ministeriais que são inspirados. Porque profetizar, sonhar, ter visões são para todos aqueles que são filhos de Deus. Mas nós só recebemos essas instruções quando nos colocamos na cadeirinha de sentar e ouvir o que o Espírito tem a nos ensinar. E quando isso acontece, querido, automaticamente você vai se levantar por dentro. E Deus vai começar a te inspirar por dentro, lançando palavras, saltando aquilo que você foi criado para ser. E você vai ser, e você vai viver exatamente como Deus te vê. Como a voz de autoridade sobre a terra. Como a voz que clama, que decreta palavras sobre a terra. Sabe que o Senhor vai te inspirar a mudar situações. O Espírito de Deus que habita dentro de você vai te inspirar a declarar palavras, a declarar coisas no reino dos céus e também no inferno. Porque todo poder e autoridade foi nos dado debaixo dos céus. Amém? E eu quero que você aplaude essas meninas maravilhosas. Glória a Deus. Eita, como a professora fica feliz. Então, quando nós já entendemos sobre esse nível de autoridade que o Senhor quer que nós enxerguemos, então chegou o próximo passo. Entender o poder que há na palavra liberada. Porque você não vai estar só lá, tá bom, Jesus, eu entendi que eu sou filha, que eu sou autoridade de Deus aqui na terra. Mas qual o poder que há naquilo quando eu profetizo, naquilo quando eu dou um decreto aqui na terra? Queridos, muitas vezes as pessoas, elas imaginam o seguinte: nós sabemos e é óbvio que não existe maior do que Deus, não existe maior do que a pessoa de Jesus, do que o Espírito Santo. É óbvio isso. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos fez imagem e semelhança. O que você define sobre imagem e semelhança? Ser igual. E quando nós não agimos aqui na terra igual a Jesus, nós estamos desfazendo tudo aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Quando não entendemos o poder que habita em nós, quando não entendemos que somos filhos com autoridade e voz que profetiza sobre a terra, nós estamos dizendo: Jesus, tudo que você fez na cruz não valeu a pena. Tudo que você fez na cruz não foi nada. Então, para você invalidar o sacrifício de Jesus, basta você viver aqui na terra como um pobre coitado. E não é isso que Ele quer para você. Amém? Então, aqui em Provérbios 18, 21. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Ou tem uma versão também que diz assim, eu vou ler aqui para você. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá do seu fruto. A morte e a vida. Aí esse é o momento onde você para e diz assim: o que é que eu estou falando? Sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão,
sobre as circunstâncias que estão se levantando sobre mim? Porque o poder e a autoridade para desfazer as obras do diabo está aqui, ó, na minha língua e na tua. E aquele que bem usar vai comer do seu fruto. Todos os dias, eu acredito que os filhos de Deus tinham que meditar nesse versículo. Quando você acordar, abra lá em Provérbios, leia esse versículo. E diga: o que eu falar durante esse dia tem poder de me fazer comer um fruto doce e um fruto amargo. E no final do dia, você vai fazer um checklist. E vai dizer: o fruto que eu comi hoje foi doce ou amargo? E vai ser exatamente aquilo que você falou. E as pessoas têm mania de dizer: mas rapaz, hoje o dia foi uma tribulação. O diabo se levantou. Olha, o diabo se levantou de uma forma que ele atrapalhou o meu dia. Na verdade, não foi ele. Muitas vezes não é nem culpa dele. É culpa daquilo que nós falamos. Porque você concorda comigo, se o poder e a autoridade foi me dado, se eu passo por circunstâncias durante o meu dia, que eu lanço a culpa para uma terceira pessoa, eu não estou trazendo a minha responsabilidade. Né? Aí eu acredito que nessa hora, se você falasse assim: o diabo atrapalhou o meu dia. Se ele pudesse, e ele olhasse para vocês e dissesse: tem certeza que foi eu? Sabe, queridos, é isso que nós temos que fazer. Analisar a palavra profética que sai da nossa boca. Porque palavra profética não é aquela que você chega só para uma pessoa e diz: assim diz o Senhor. Palavra profética, como a gente leu aqui, profetizar é falar por inspiração. E os filhos de Deus têm que andar falando inspirados pelo Espírito. Porque você não pode ser duas pessoas. Você não pode, durante o seu dia, durante o seu trabalho, durante os seus afazeres, ser uma pessoa natural e chega na sua igreja e ser uma pessoa espiritual. Isso não pode acontecer. Porque filho é filho. Herdeiro de autoridade é herdeiro de autoridade. Então, se isso foi nos dado, é para o nosso dia a dia. Sabe que quando nós temos essa consciência da palavra que é lançada sobre nossa boca, nós temos essa convicção, nós vamos ter mais percepção da presença do Senhor ao nosso redor. Sabe que Ele está ali a todo momento, nos guardando, nos livrando, trazendo aquele auxílio que nós precisamos. E muitas vezes estamos tentados a fazer algo errado. Mas o Senhor, pela voz da inspiração, pela palavra profética que existe dentro dos filhos de Deus, Ele está liberando: filho, fale isso, que isso vai acontecer. Sabe, eu sei que as pessoas que conviveram com o apóstolo Bundy ou que escutam as suas ministrações têm a plena convicção de que aquele homem nunca falou uma palavra negativa. Porque os ensinamentos que ele trouxe para nós foi: não fale errado. E se uma pessoa chegasse perto dele e dissesse assim: eu estou morrendo de fome, gente, eu tenho certeza que era uma patada na hora, viu? Porque como é que você morre de fome? Você está morrendo de fome, você está no chão lá. São simples palavras que nós falamos, mas são inspirações. Tudo que nós falamos são inspirações. Agora, nós estamos sendo influenciados e inspirados pelo Espírito ou por doutrinas de demônios? Demônios. Não, minha gente, existe. Do mesmo jeito que o céu é real, o inferno também é. E do mesmo jeito que o Senhor te inspira a falar palavras, o diabo também vai inspirar os seus demônios a te instruir a falar algo.
Sabe, eu sou professora da educação infantil e as crianças são de 5 e 6 anos. E quando está se aproximando a hora da merenda deles, aí, olha, é um negócio, parece uma fila. O lanche deles é de 10 horas, mas quando dá 9h30, eu tenho que estar inspirada pelo Espírito, porque chega de um em um. Tia, tá na hora da merenda, tô morrendo de fome. Aí eu já pedi ao Espírito Santo, olha, me inspire a corrigir essas crianças. E teve um dia que foi demais. Eu disse, meu pai, o menino tá tudo morto então. Porque todos que chegaram perto de mim estavam morrendo de fome. Eu disse, espera aí. Eu disse, senta todo mundo. E fui começar a ensinar a eles o que é uma pessoa que morre de fome. Então são pequenas coisas que quando lançamos, torna-se maldição. São pequenas palavras que quando lançamos, nós decidimos se foi inspiração dos céus ou do inferno. Ah, mas filho de Deus, nascido de novo, tendo o Espírito Santo dentro dele, é influenciado por demônio e fala palavras negativas, tá assim. Se a gente não prestar atenção, não vigiar a nossa alma, que é onde está o negócio errado, nós falamos todos os dias. Nós nos pegamos sendo boca do diabo na terra. Mas você não nasceu para isso. Repita comigo, eu não nasci para isso. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos lá em 2 Pedro 1:21. Hoje você está sendo ensinado pelo Espírito. E eu quero que você saia daqui convicto daquilo que você é, da autoridade que você tem e o poder que há na sua palavra profética. Amém? 2 Pedro 1:21 diz assim: porque a profecia jamais foi produzida pela vontade humana, mas os santos homens de Deus falaram conduzidos pelo Espírito Santo. Sabe que esse versículo, ele diz que toda palavra não é falada por homem natural, é inspirada pelo Espírito. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então essa palavra é inspirada. Você fala inspiração. Você se comunica com o seu filho com inspiração. Você fala no seu trabalho, na sua faculdade, com as pessoas que estão ao seu redor por inspiração. Não é uma coisa natural, Juliana, não, é inspiração. Você sempre será influenciador onde você chegar. As pessoas vão olhar para você e vão olhar. Às vezes você pode olhar e dizer assim, não, mas ninguém está prestando atenção em mim. Mas basta você falar uma palavra errada, que a pessoa vai dizer, mas você não é crente. E por que tu falou isso? É para você perceber que o que você fala tem poder aqui na terra. Lá em Gênesis 1:3, Deus, ele disse assim, haja luz, e houve luz. Deus, ele foi inspirado, porque ali estava Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. E Deus, quando decidiu criar todo o planeta, toda a humanidade, ele começou a falar. E ele falou inspirado. Quando ele disse haja luz, ele foi inspirado a falar aquilo. E a luz aconteceu. Quando ele disse façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. E assim você foi gerado. Feche seus olhos. Imagine Deus dizendo, façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Uau! Você não é qualquer pessoa. Você é imagem
e semelhança de Deus. E como é que Deus fala aqui na terra? Eita glória, obrigado Jesus. Sabe, existe uma passagem, eu não vou ler ela toda para você não, para a gente ganhar um tempinho aqui que já está acabando. Infelizmente, mas a professora quando ensina, olha, deixa. O significado da palavra no grego diz assim, logo, mandato, decreto ou ordem. E aqui em Lucas 7:7, fala sobre a história de um centurião, eu acho que todo mundo sabe dessa história. A história de um centurião que tinha o seu servo e ele estava muito doente. E ele ouviu falar de Jesus e foi ao encontro de Jesus e pediu a Jesus para que Jesus curasse o servo dele. E Jesus, com toda boa intenção, ia lá curar ele. Mas esse centurião, ele tinha o reconhecimento de voz de autoridade. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele falava inspirado. Sabe que aquele que fala inspirado, aquele que fala profeticamente, ele é reconhecido debaixo dos céus pelos homens. E aquele homem reconheceu em Jesus uma autoridade. E ele disse, você não precisa ir lá não. Basta você dar uma ordem. E o meu servo vai ser curado onde ele está. Basta você falar. E as circunstâncias que se levantar sobre a sua vida vai ter que se dobrar diante a sua voz. Basta você lançar um decreto inspirado pelo Espírito. E aquilo que o diabo se levantar contra a sua vida, ele vai ter que se curvar. Porque aquele homem entendeu. Ele disse, eu tenho servos que trabalham para mim. E quando eu digo a ele, vai, eles vão. Então, Jesus, você só precisa dizer, ele está curado. E automaticamente ele será curado. E Jesus ficou tão espantado que ele disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Porque Jesus, ele tem compromisso com a sua palavra. E aquele homem entendeu a autoridade e fé. E Jesus disse, agora eu me movo. Que eu acho que a Bíblia não relata isso, né? Mas eu acho que Jesus deu até uma dançadinha assim. Eita, é sobre isso. Sabe, queridos? Então, quando nós, como filhos, reconhecemos o poder e a autoridade que foi nos dada, a nossa voz profética chegará a lugares onde nossos pés não estão. Qual é o lugar que precisa ser mudado? Qual é a estação que precisa ser mudada? O que precisa se levantar? O que é que está acontecendo na sua vida que não está em linha com a palavra de Deus? Você tem o poder de mudar essa situação, inspirado pelo Espírito, saltando palavras de inspiração. E qual é o nosso dever? Sentar na cadeira e aprender. Espírito Santo me ensina a vigiar a minha língua, a dominar os meus pensamentos, porque eu quero ser inspirado todos os dias, a falar como você fala, a agir como você age. E não tem situação nenhuma que se levante diante de você, que a sua voz profética e inspirada não mude esse quadro. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque sairemos daqui convictos de quem somos, de onde pertencemos, de filhos, herdeiros e dotados de autoridade dos céus. Obrigado, Jesus, porque sairemos daqui com nossa mente renovada pela tua palavra. Oh, querido, qual é a situação que se levanta diante de você?
O que é que está te impedindo de viver os propósitos de Deus na terra? Não é maior o poder do Espírito contra essas coisas? Não é maior a inspiração dos céus contra essas coisas? Você foi dotado de autoridade, de poder. O Senhor te fez a imagem e semelhança dele. E o que é que está te impedindo de viver completamente, com intensidade, aquilo que Deus decretou sobre a sua vida? Sabe que todos os dias o diabo se levanta com um quadro novo, pintado na nossa frente, com uma cena. E existem duas reações que nós podemos ter. Ou aceitar a informação que foi nos dada, ou olhar para esse quadro e dizer: Satanás, aqui não. Porque o Senhor, Ele também nos fala na sua palavra: eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Ou seja, teu Pai sabe o teu futuro e Ele sabe o desejo que existe no seu coração em cumprir aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Então, a partir de hoje, levante suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida, você tendo consciências e acordando todos os dias, inspirações dos céus, inspirações de palavras proféticas para serem lançadas nesse tempo. Eu declaro sobre a sua vida uma consciência de autoridade. Eu declaro sobre a sua vida sua mente sendo renovada e você entendendo a voz e se posicionando como Deus te vê. Oh, Pai, obrigado, Jesus, porque existe um novo tempo, existe um acesso sobre nós que foi nos dado. Inspiração. Receba aquilo que você precisa. Conhecimento da palavra. Instruções dos céus. E o professor por excelência te instruindo, te posicionando. Existe um tempo que estamos vivendo, onde o diabo está se levantando para lançar informações, para agir sobre decretos de filhos de Deus, para confundir a igreja. E eu declaro sobre a sua vida sensibilidade à voz do Espírito, discernimento de espírito, para entender o que os céus quer liberar nesse tempo. E da sua boca não sairá maldição, da sua boca só sairá bênçãos, palavras de vida, frutos doces, porque foi para isso que você nasceu.